Salve progressistas, eu sou o Clayson. Viralizou na internet a participação do ator Pedro Cardoso. Você conhece, né? O Augustinho lá na Grande Família. Deve ser horrível para ele ser lembrado só por um papel, né? Mas é porque ele ficou muitos anos fazendo esse papel e acabou sendo conhecido pelo Brasil todo. As pessoas têm um carinho enorme, inclusive pelo próprio personagem e... vamos colocar também, né, pela atuação do Pedro Cardoso, que é genial, né? Um humorista, um grande ator. E ele fez essa participação em um programa que nós já colocamos em destaque aqui em vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui um card com o vídeo em que a gente relata sobre um daqueles que participam neste programa, que é um sujeito que se diz presidente do Instituto Mises, diretor, essas baboseiras de Mises e Rothbard, que principalmente os ANCAP adoram, né? Os ANCAPs acham uma coisa maravilhosa o tal do Mises, o pessoal que trabalha com essa maluquice das criptomoedas, né? Então o pessoal adora isso, o pessoal do Bitcoin, né? Eu acho engraçado porque a gente tem um patrocinador aqui no canal que trata sobre esse assunto, né? Mas não no investimento em Bitcoin, mas no que seria uma aposta no que vai acontecer com o Bitcoin. E as pessoas não veem a ironia que há por trás disso. Porque esse patrocinador, você pode apostar que o Bitcoin vai se ferrar, né? Então, as pessoas não captaram isso. Mas essa participação do Pedro Cardoso, eu acho ela espetacular, porque ela coloca duas questões. Ele é instigado a fazer dois comentários. O primeiro é um comentário sobre o Moro. E essa situação toda que está sendo envolvida pelo fato do Moro ter ganhado as redes sociais por conta de uma fala do Lula. A gente fez críticas em relação ao Lula por colocar o Moro nesse papel, né, de ser alguém relevante nas redes sociais, relevante para o Brasil, né? Não concordei com o Lula, não. Acho que tinha que deixar quieto. Deixa esse cara pra lá, porque a relevância é zero e a gente tem que torcer para que no momento certo ele seja inclusive preso, né, pelo que ele fez. E num segundo momento ele faz um comentário sobre aquilo que estavam dizendo a respeito da Dilma assumir um papel nesse banco do BRICS. E olha, são duas participações geniais, vale a pena a gente ver cada uma delas, eu vou trazer para você aqui, e vale a pena a gente refletir sobre elas, porque é algo que a gente não vê muito na internet, a gente não vê muito na televisão, e é muito importante a gente colocar aqui, porque eu tenho algumas pessoas que estão dizendo assim, a CNN... foi jantada, sabe aquela coisa? A CNN isso, a CNN aquilo, mas veja bem, gente, a CNN convidou o Pedro Cardoso. Então essas falas nunca existiriam se não houvesse o convite da CNN. Então, assim, é um mérito, né? Pelo menos é um mérito da CNN convidar o Pedro Cardoso para fazer a sua participação lá. Então, nesse sentido, eu acho positivo e que a CNN convide outras pessoas de outros pensamentos, que não seja só uma cópia da Jovem Pan, que ela possa colocar outro. Esse cara que você vai ver ali ao lado do Pedro Cardoso, ele é um cara muito mais Jovem Pan do que muita gente que hoje está na Jovem Pan, né? Extremista da direita, radical, anti-PT, anti-Lula, anti-esquerda, sabe? Aquela coisa quase que doentia. Vou colocar o vídeo para você, sempre pedindo para você dar o like, só lembrando, dê o like aqui e se inscreva no canal. É o que a gente pede. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante. A gente só pede porque é muito importante para o nosso trabalho. Então, por favor, não se esqueça, hein? Não custa nada, pô. Você vai pegar o seu celularzinho aí, dá o like aí, faz isso. E vamos ao primeiro vídeo do Pedro. Pedro Cardoso, fique à vontade. Não, me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República.
Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado, e agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio Pedro, que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce o domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fiz um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que, na verdade, é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir, esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. Você está entendendo por que eles acharam genial essa participação do Pedro Cardoso? Porque ele foi cirúrgico, ele foi perfeito. Ele, inclusive, fala do Moro da forma que eu acredito que o Brasil deveria falar. Ele tramou junto ao acusador a prisão de uma pessoa. Isso é inegável. Não tem como a gente negar. O problema é que há um número enorme de pessoas que são anti-PT, anti-Lula e tudo mais, e acham que qualquer ação seria justificável porque eles não gostam do Lula. Entende? Então, ele tramou, ok. Só que dentro daquilo que a gente conhece como justiça, isso é crime. Isso é uma atitude de alguém mau caráter. Isso é algo que fere os princípios. E a gente vê essas pessoas fazendo discursos morais como se elas fossem as melhores pessoas do mundo. E são pessoas que defendem esse tipo de comportamento de um juiz que trama com o acusador a prisão de alguém. Entende como isso é muito grave e como a própria existência do Moro e o fato dele ter sido eleito senador é um sintoma de um mau caratismo do povo brasileiro, ou pelo menos de parte do povo brasileiro que apoia e votou nesse sujeito? Você consegue entender o gap, o vazio? Você consegue entender onde é que está realmente a preocupação, aonde deveria estar a preocupação nossa? E ele foi cirúrgico, Pedro Cardoso arrebentou. Uma outra questão que ele fala também é sobre essa situação de que não há diálogo, há uma sucessão de monólogos. Algo que nós já falamos aqui várias vezes no canal. A questão do Moro também, nós tratamos aqui inúmeras vezes, você sabe disso, se você acompanha o canal. E essa questão de dominar o diálogo, de dominar o debate, de dominar as narrativas por parte do neofascismo e dessa extrema-direita brasileira e no mundo, é algo muito comum. A gente vê isso diariamente. Então eles trazem para si a forma de lidar sobre os assuntos, isso é imediatamente assimilado por aquelas pessoas que se identificam com aquilo, e a partir daí você tem um diálogo pronto, um discurso pronto, na verdade, não é nem um diálogo, e esse discurso, ele passa a ser o mesmo discurso. Tanto que quando você conversa com uma pessoa de extrema-direita, você nem precisa ouvir muito da opinião dela, sem conhecê-la, para você saber que é uma pessoa da extrema-direita. Basta você ouvir um pouquinho ela falar, você falar, olha, esse cara é extrema-direita. E aí você vai perceber que talvez bolsonarista, monarquista, essas coisas todas de extrema-direita que a gente vê. Nessa segunda parte, ele vai fazer um comentário sobre a Dilma Rousseff e sobre esse cargo que ela tem no Banco dos BRICS. Preste atenção que você vai
realmente se surpreender mais uma vez. Pedro Cardoso, podemos ir em frente ou quer fazer suas considerações sobre essa pauta? Peço desculpa aos colegas, isso é tudo muito novo para mim. Eu não sou um especialista nos assuntos que vocês estão tratando. Eu sou um ator. Me ocorre dizer apenas uma coisa a respeito do que nós estamos vivendo aqui. E se você me der 1 minuto ou 2 minutos. O público, quando está diante de um programa como esse aqui, que nós estamos participando, o público está diante, na minha opinião, de 2 notícias. A notícia que está sendo dita, que é a notícia. Essa é uma notícia evidente. E uma outra notícia que não é tão evidente para o público, que é a notícia de isto estar sendo noticiado neste veículo, por esta empresa, por estas pessoas. Esta segunda notícia, que não é evidente para o público, que esse acontecimento é dado ao público como se fosse um acontecimento quase assim espontâneo, como se não houvesse por trás da eleição desse tema um interesse em falar desse tema, como aqui se está gastando, sei lá, acho que 15 minutos para avaliar se a Dilma é ou não qualificada para um cargo que ela foi indicada, uma coisa assim, então, um assunto bastante complexo, digamos assim, para se falar alguma verdade sobre ele. O público fica refém dessa naturalidade, como se isso fosse como eu disse, uma espontaneidade, sabe? E me ocorre alertar o público de que toda vez que você está diante de uma narrativa, existe o fato do narrado e existe a intenção do narrador, percebe? Então, diante deste programa, me ocorre sugerir ao público que se pergunte o que é que o narrador deste programa quer narrando os fatos do modo que está narrando. O que é esta empresa CNN Brasil, quem é o dono dela, qual é a eleição que esse dono fez desse elenco de profissionais que ele coloca aqui, por que razão uma pessoa como eu, que sou um comediante, fui convidado para participar aqui, qual é a contribuição que eu posso dar e por que é que eu estou aqui? Também o que é que eu quero daqui? Todas essas questões que parecem, digamos assim, invisíveis, que são invisíveis para o público, elas são fundamentais, na minha opinião, para que o público desperte em si mesmo uma crítica daquilo que é permanentemente narrado, para só depois, então, poder entrar no tema. Então, colega, respondendo a sua pergunta, mais interessado eu estou na lógica deste programa do que exatamente no assunto se a Dilma é qualificada ou não para dirigir o banco e tal lá. Não sei se minha participação ajuda ou atrapalha. Vou traduzir aqui para você o que o Pedro Cardoso quis dizer nessa fala, tá? A notícia é: Dilma Rousseff vai presidir o Banco dos BRICS. Ponto. Essa é a notícia. Essa é a informação. E aí, a gente tem o que vem depois disso. Então, a notícia é essa. Pode até colocar lá, Dilma ganha 5, 6 bilhões e tal. Essa é a notícia. Tudo que vem depois não é mais notícia. É uma opinião. É uma observação do narrador, como disse o Pedro Cardoso, no caso ali, daquelas pessoas que estão colocando as suas opiniões, é uma observação destas pessoas sobre a notícia, mas não é mais a notícia. E nós estamos acostumados aqui, a gente ficou acostumado a ver a notícia e tratar na mesma plataforma, né, na mesma régua, o comentário, como se o comentário fosse tão importante quanto a notícia. Eu não sei se deu para explicar, mas você pode colocar no comentário aqui se você entendeu essa tradução. E eu também quero que você coloque aqui no comentário o que você achou dessa participação do Pedro Cardoso na CNN. Eu, particularmente, achei genial, mas não quero influenciar aí a sua opinião. Você pode não gostar e aí você coloca o seu comentário aqui. Mas coloque o seu comentário, porque nós temos realmente que incentivar esse tipo de participação de gente, como a gente dizia antigamente, fora da caixa, né? Gente que não está nesse meio para poder falar, observar sobre o próprio veículo, sobre as próprias pessoas que estão ali. E acho importantíssimo que a gente tenha esse tipo de fala. Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça, hein? Precisamos do seu like. Precisamos da sua inscrição. Nós estamos nessa meta do 500 mil aqui no canal. E com a sua inscrição a gente vai chegar lá. Já passamos de 447 mil. Então se inscreva no canal, por favor, e dê essa força para o nosso trabalho. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude, para que a gente consiga manter o nosso trabalho aqui. E nós temos pessoas que financiam o nosso trabalho. Essas pessoas são os membros do canal, membros do nosso Apoia-se. E o Apoia-se é muito importante. A gente está trabalhando nesse final de semana para colocar implementos nos membros, né? Membros do canal e do Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor, só se você puder mesmo, e se você quiser,
Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Nós estamos todos os dias trabalhando para você, de domingo a domingo, todos os dias, trazendo informação, reflexões, tudo o que acontece no Brasil. E o que a gente pede é isso, se você puder nos ajudar, nos ajude com qualquer valor pelo Pix. O trabalho é gratuito, se você não ajudar, a gente continua, você ajuda quando você puder. A gente vai continuar aqui, tá bom? Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente está de volta.